Amém. Irmãos, nós vamos ler em duas passagens. A primeira é Zacarias capítulo 9 e a segunda é em Mateus capítulo 9. É bem próximo, tá bom? Você vai lá em Mateus, que é no Novo Testamento, e volta 2 livros atrás, que já é Zacarias, tá bom? Mateus, Malaquias, voltando ao penúltimo, o livro antes de Mateus, Malaquias, e depois vem Zacarias. Glória a Deus. Uma responsabilidade de pregar depois da nossa irmã diaconisa também, né? Mistério. Aqueles que forem achando, se puderem se colocar de pé em nome de Jesus. Zacarias capítulo 9. Quem achou, diga amém. Olha só, irmão. É o Antigo Testamento. Jesus ainda nem havia nascido. Olha o que o profeta diz: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Amém? Novamente, alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de quem? Eis que o teu que? Rei virá a ti. Como que ele é, irmão? Justo e salvador. Ele é mais o que? Montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumento. Mateus, deixa marcado em Mateus capítulo 9 e vai lá para Mateus. Eu falei duas passagens, mas eu queria ler essa referência também, Mateus 21. Mateus 21, 9. Antes de a gente ler no tema central. Mateus capítulo 21, 9. É que é a confirmação desse plano, mesmo que esse plano estou lendo. Lá no Antigo Testamento, Mateus 21, versículo 9. Acharam? Amém? O que diz? Ó? E as multidões, tanto as que iam adiante, como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Volta ao versículo 7. Olha o que diz no versículo 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-nos assentar em cima. Sentou Jesus, né? E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante, quanto as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana, 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 Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor Jesus. Hosana nas alturas. Poderia sentar em nome de Jesus. E deixa aberto o Evangelho de Mateus, né, na passagem que nós mencionamos, que é 9, né? Mateus capítulo 9, isso daí. Hosana, Hosana nas alturas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, nós estamos diante de uma passagem profética. Lá no livro de Zacarias, ele era um profeta conterrâneo de Ageu. Esses dois profetas estão lá no livro de Êxodo, no capítulo 5 de Êxodo. Lembra que o povo de Israel foi levado cativo pela Babilônia? Quando ele estava na Babilônia, né, Êxodo capítulo 1 vai dizer que Ciro, o imperador, libertou o povo de Israel para voltar para Israel, para reconstruir o templo. Não o muro, né? O templo e as casas em si, né? Os muros foram por Neemias, que trouxe uma passagem aqui, se não me engano, foi a diaconisa Michele, né? Ou a Tayana, não me recordo, ou não, acho que foi a Isabelle, não foi? Que falou sobre Neemias nesse? Exatamente, foi sobre os muros, que trazia uma proteção. Olha só como é que é as coisas, né? Tinha um muro todo que trazia. Se você olhar a história, se você olhar no Google lá, você vai ver como é que é. Realmente o muro é muito grande. Trazia realmente uma proteção. Os inimigos não conseguiam ter acesso lá dentro. Entendeu? Era muito grande. Carruagem passava em cima dos muros.
Então, quando eles começaram a construir, né, os inimigos, né, que estavam lá de cá de fora, começaram a vir aqui, opa, eles vão causar rebelião, né, quiseram trazer aquele transtorno todo. Mas essa não é a história. Nós estamos falando do lado de dentro. Do lado de dentro tinha um símbolo da presença de Deus, que era o templo. Não é isso? Deus falou que ele estava ali. Salomão falou com ele: Senhor, se nós orarmos, nós se arrependemos, nós pecarmos, acontecer isso e aquilo, o que o Senhor fará? Meu filho, neste lugar aí, né? Segunda Crônicas, né, que ele fala isso: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar minha face, se arrepender sobre os caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, farei sua terra. Não foi isso? Ele falou que faria aquilo, naquele lugar, naquele tempo. Mas constantemente o povo desobedecia e aconteceu tudo o que aconteceu: a catástrofe, a invasão, destruiu, levaram cativo. Mas agora Deus deu uma oportunidade de eles voltarem. E quando eles voltaram novamente, está aqui Zacarias. Porque no livro de Esdras, como eu falei novamente, no capítulo 1, Esdras fala: eu, rei Ciro, rei da Pérsia, né, rei de reis, dominador sobre todas as terras, sobre todos os reis, o Deus do céu me deu todas essas terras e Ele me encarregou de construir, de edificar a sua casa que está em Israel. Quem aqui que é do seu povo que vá, suba, eu lhe darei tudo, recursos que foi. Forte, né, irmão? Olha só, o rei, está vendo como é que Deus faz? Não adianta, Deus usa quem Ele quer, irmão. E esse Ciro, ele era um rei ímpio. Ele estava cumprindo com o propósito que Deus tinha. E rei de reis, Deus me deu todos os reis. Contrário de Nabucodonosor, que falou, né, que se exaltou: olha a grande Babilônia que eu construí com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência. O que aconteceu com ele? Se tornou uma espécie de animal, teve que morar no campo. Ele perdeu o reinado dele ali até que ele pudesse reconhecer que Deus era Deus, dominador sobre todos, independente de qualquer lugar, é Ele que dá poder, independente do que nós temos, é Ele que nos dá. Assim que ele falou para Herodes, quando Herodes falou: eu tenho poder para te livrar, meu filho. Você não tem, não. O poder que você tem foi dado do alto. Nada te teria, você teria sido alto se não lhe fosse concedido. Então é muito perigoso a gente se exaltar, conforme a nossa missionária disse aqui. A gente engrandecer, se receber a honra. Herodes recebeu honra porque o povo exaltou, porque ele falou o discurso e morreu ali. A Bíblia fala que morreu com medo de bicho, ou seja, porque não deu glória a Deus. Então, agora o povo, irmão, só presta atenção. O povo recebeu a incumbência de construir a casa. Nós estamos falando do nosso tempo. Porque muitas vezes o tempo está quebrado, né, irmão? O tempo está, tem hora que o tempo está, Rodrigo, amassado, né? Moído. Tem irmãos que vai para aquele momento difícil. Olha só o que Deus vai fazer nessa noite. Não adianta, nós não somos de aço, não, irmão. Nós somos totalmente dependentes daquele que pode estar conosco em todos os momentos. Olha só, Estevão foi apedrejado, mas não negou a fé. Eu ouvi aqui na oração da diaconisa Michele que alguns penduravam as espadas, não é isso? Alguns as armas, né, deixaram de lado, não é isso, irmão? Não sei em que momento da história, mas eu sei que isso aconteceu muitas das vezes na história. Mas nós não podemos de maneira alguma baixar a guarda. De maneira alguma, irmão. Fica no silêncio você e Deus. E confia no Senhor. Sabe por quê? Também a missionária falou aqui sobre Moisés, né? Que ele olhou lá de cima, o que ele olhou? Ele olhou a terra prometida. Irmão, é fácil a gente falar, né, de Sara. É fácil a gente falar de Agar, de Penina. Mas você já viu como que elas viviam? Penina, ela tinha um marido que não amava ela e amava a outra. Mas como é que vivia a vida dela? É fácil a vida dela, né? Ela tinha filho, mas não tinha o amor do marido. Era bom. Você acha que isso é bom? Você ter filho do cara e o cara estava na mão da outra, dando mais pela outra. Você acha que era fácil? Você acha que era fácil Sara, irmão, com quase 50 anos de idade, e de repente ela não sabia o que fazer? Eu quero teu filho, Deus falou, então pega minha serva e de repente é humilhada. Não é fácil não, irmão. É fácil a gente olhar para a história numa visão superficial e condenar. É fácil a gente falar que Moisés, ele olhou para a terra prometida, não entrou para a terra prometida. Olha só, irmão, mas você viu o que ele carregou nos seus ombros? Você viu, irmão, era mais de 2 milhões quase de pessoas sob sua responsabilidade, ao ponto de que seu sogro Jetro teve que chegar
meu amigo. O dia todo você está sentado nesse trono aí julgando todo mundo. Mas é muita coisa, o povo vem até mim, eu tenho que levar carro, eu tenho que julgar. Se não quiser, divide a causa, divide a carga. Separa pessoas aí com ídolo e que boas condições de poder julgar junto contigo. Ele separou ali os 70, Deus falou que tirou o espírito que havia dele, colocou sobre os 70, dividiu, e ele pôde então administrar, viver bem com a sua família. Quem disse que você tem que carregar a carga sozinho? Hein? É só se o pastor estivesse carregando toda essa carga sozinho. Já carregando da forma que carrega, o negócio é pesado, né, irmão? Você vê Deus lá de cima? Deus ele desce aqui, irmão? Desce, Deus está conosco, né, na pessoa da Trindade, mas ele em si mesmo, não. Você viu o que ele faz? Mandou o Espírito, mandou o Filho, manda um anjo, vai lá na ilha de Pátio, tem um cara lá, que eu vou pedir para você mandar uma mensagem para ele, para aquela mensagem chegar até os pastores da igreja, para aquele pastor chegar até os membros da igreja. E a mensagem do meu filho, ele não podia se manifestar, você está entendendo? Mas por que você quer fazer tudo sozinho? Faz tudo sozinho para você ver o problema que você vai arrumar para a sua vida. Aprende a dividir as coisas, aprende a administrar. A questão toda é essa. É igual aqui, os empreendedores, né, que tem, né, está trabalhando, alguém está trabalhando, alguém de confiança, saiba administrar a sua vida espiritual, principalmente o seu lar, a tua vida, para que você possa ter uma condução, porque muitas vezes você fica sobrecarregado, muitas vezes você não consegue administrar a sua vida espiritual, porque você está associando com outras coisas. Não pode misturar, não pode, porque a sua vida secular depende da sua espiritual. Se você tentar resolver somente a sua vida secular, os seus problemas lá fora, as suas condições financeiras, os seus problemas familiares e sua vida espiritual ficar de lado, igual o povo de Ageu, meu filho, eu estou falando aqui, irmão, eu não me importo com a quantidade de pessoas que tem na igreja, não me importo com a quantidade de pessoas que vêm ou não vêm, porque eu entendo que muitos estão trabalhando, muitos estão com força para estar aqui, porque a pressão do Satanás é muito grande. A pressão do demônio é muito grande, tem pessoas fracas demais. Mas, irmão, se tivermos 300 aqui, a gente vence uma batalha. Se a gente tivermos poucos aqui, o justo, por justo, Deus muda o rumo da história. Jesus podia dar volta lá por baixo, mas ele falou, vou passar pelo caminho que Judeu não passa, porque ele tem uma mulher que já passou por 6 relacionamentos. Ela está agora com o marido que não é dela, e ela teve 5. Mas ela precisava ter o 7º relacionamento. Eu vou encontrar com ela. Ele mudou tudo, sentou ali, falou com a mulher que não podia nem falar. E aí Deus mudou a história daquela mulher. Deus ele muda tudo por causa de uma pessoa. Deus ele muda tudo. Muitas das vezes, irmão, a gente faz escolhas erradas em nossas vidas. É natural. A gente vai pisar em terrenos que a gente acha que era para a gente estar. E muitas vezes não era para você estar ali. Também natural, é passagem. Quem disse que o povo de Israel tinha que estar no deserto? O deserto é uma travessia de 2 dias. Levaram quantos anos? 40 dias. Perdão, é uma travessia de 25 dias. Eles ficaram 40 anos, não foi? Você está entendendo? Porque Deus ele quer, irmão, trabalhar na nossa vida, ele quer confiar na gente, ele quer mostrar pra gente o que ele é capaz de fazer, se nós confiarmos nele. Moisés ele confiou em Deus, ele carregou uma carga muito grande, ele administrou depois de tudo isso, né? Ele foi adquirindo conhecimento, mas irmãos, ele cumpriu com o propósito dele. Ele tirou multidão do povo dele lá, porque o que ele fez, olha bem, foi fazer cumprir o que Deus fez lá no pacto, a aliança. Meu povo, seu povo será peregrino na terra estranha por quantos anos? 400 anos. 430. Não importa, é muitos anos. Mas que pudesse, para que isso pudesse acontecer, Abraão conseguiu ver a descendência dele, irmão? Não! Ele quase não viu o filho dele. E quando nasceu, quase matou ainda. Você está entendendo, irmão? Como é que Deus trabalha? 100 anos de idade, o filho dele nasce, e ele vai assim, agora eu quero teu filho para mim. Passa a faca no pescoço dele. Está entendendo o nível de intimidade que Deus ele começa a querer ter conosco? Abraão estava indo até o final, meu Deus, o pescoço do menino já estava brilhando ali. O moleque já era adolescente, já entendido já. Cadê o cordeiro? Não sei se ele se debateu ali, como é que ele ficou. Meu filho, fica aí. Vamos cumprir. O
O anjo interrompe, irmão, o cutelo de passar pelo pescoço aí. Mas antes ele fala, Deus proverá o cordeiro. Mas ele não viu a descendência dele passar pelo cativeiro. Ele não viu a descendência dele possuir a terra prometida. Mas ele cumpriu com o propósito dele. Ele saiu do meio da idolatria de um dos caldeus da terra dele e cumpriu adiante ao que Deus chamou ele. Mas muitas vezes Deus chama a gente não quer. Deus chamou ele, ele largou e foi. Porque Deus tinha um chamado. Se Deus te chamou, por que você vai ficar se prendendo? Por quê, irmão? Deus é quem garante. Aleluia. Abraão não conseguiu. Agora, nós vamos entrar no Novo Testamento. O último profeta do Antigo Testamento, sabe o quê? João Batista. Ele está no Novo Testamento fazendo o profeta do Antigo. Isso. João Batista, ele pregava sobre quem? Sobre Jesus. Ele era conterrâneo de Jesus. Ele era primo de Jesus de sangue. Sabia? Mas para que ele soubesse que ele realmente era o Messias, ele tinha que ver o Espírito Santo de Deus descer sobre ele, né? E ele viu, né? Quando ele foi batizado, o Espírito com forma corpórea de uma pomba desceu sobre Jesus. Este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele escutai. Aí João Batista falou, que forte rapaz esse. Você está entendendo? Mas em determinado momento da vida, João foi preso porque pregava a verdade. João estava agora preso, cativeiro, prestes a ser morto. A filha de Herodias estava pronta para pedir a cabeça de João Batista de uma bandeja. E este irmão estava preso. E Jesus iniciou o seu ministério. Começou a pregar, multidões acompanhando ele. E João Batista lá na prisão escuta falar que tem alguém lá fora que está arrastando multidão. Arrastando multidão. João se preocupa e fala, vai lá. Vai, chama o dois discípulos dele, vai lá. Pergunta se é ele que nós estamos esperando ou se devemos aguardar outro. E o discípulo de João vai correndo lá, vamos lá, chegou lá. E Jesus estava pregando, ensinando, batizando, curando, fazendo tudo. Batizando não, quem batizava era o seu discípulo. Aí quando chegou lá, ele falou assim, ei, mestre, olha, nós somos discípulos de João Batista. Ele mandou te perguntar se o Senhor é quem nós esperamos ou devemos aguardar outro. Aí na mesma hora, o que Jesus faz? Cura paralítico, cura cego, cura surdo, ressuscita mortos e anuncia o evangelho aos pobres e quebrantados de coração. Vai lá do seu João. Ah, meu filho amado, João pôde descansar em paz. Eu cumpri minha missão. Ele pôde falar como o apóstolo Paulo, acabei a carreira, guardei a fé, não é isso? Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Temos que combater, irmão, o combate. Não seja covarde. Não seja covarde. Porque o que você vai fazer é que Deus te amou. E é Ele que vai garantir. Amém? Por que eu estou falando isso? O evangelho que nós vamos ler aqui, por que eu falei? Porque são uma passagem no capítulo 9 de Mateus, né? Ele tem 5 milagres, né? E 2 críticas destrutivas para a pessoa de Jesus. Capítulo 9, versículo 1. E entrando no barco, passou para a outra margem e chegou à cidade. E eis que trouxeram um paralítico deitado onde? Numa cama. Eu vou adiantar para a gente não perder, para a gente ganhar tempo, não perder, né? Versículo 3, o que diz, irmão? E eis, diziam entre si, ele blasfema. Ó, de novo. E eis que alguns de quê? 2, eis, amém. Eu tenho uma caneta para marcar aqui, mas tá bom. Ó, e eis que alguns 2 escribas diziam entre si, o que ele faz? Ele blasfema. Quem falou que ele blasfema? Escribas. Hã? Amém. No versículo 9,
E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. Disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Versículo 10. Aconteceu que, estando ele em casa, sentado, à mesa chegaram muitos publicanos e pecadores. Ih, rapaz, só o Rodrigo está lendo, todos os irmãos acharam, não? É versículo, Mateus capítulo 9, versículo 10. Pregue comigo, irmão. Ó. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado, aonde? Não, quero uma caneta. Alguém tem uma caneta para trazer, irmão? Não, né? Quem tiver uma caneta tá vindo lá. Amém, glória a Deus. Vai deixa eu ter que usar a tocha de arco-íris futuro aqui, ó. Glória. Eita. Poxa, essa Bíblia aqui eu ganhei, irmão. É forte demais. Chegaram muitos publicanos e pecadores que sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E hoje, o que, irmão? Quem era? Vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus fala que os médicos não vêm para os bons, mas sim para os doentes. Não é isso? Vamos abaixo. Versículo 14. Então chegaram perto dele os discípulos de quem? De João, certo? Novamente. Pode ter sido outro, discípulo de João. Por que jejuamos nós e os fariseus? Muitas vezes os teus discípulos não jejuam. Amém. Acabou não? Glória a Deus. Versículo 18, nós temos a mensagem da mulher do fluxo de sangue, juntamente com Jairo, correto? Nós conhecemos essa passagem. Eu vou falar rapidamente aqui com os irmãos a respeito disso depois. Versículo 27, nós temos aqui, para a gente encerrar. E partindo Jesus dali, seguiram dois cegos, clamando, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse: credes vós que eu possa fazer isso? Disseram eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém os saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram sua fama por toda aquela cidade. E havendo-se retirado a sua arma, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Agora, para finalizar, e expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Nunca tal se viu em Israel. Quem disse isso foi a multidão. Mas o último versículo, nós temos quem? Mas os fariseus, novamente, diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Amém? Pode até fechar a Bíblia para você não perder ou não, pode deixar aberto se quiser acompanhar, que a gente vai trabalhar nela. Depois do tempo, presta atenção. Nós temos aqui 5 milagres: paralítico de Cafarnaum, a mulher do fluxo de sangue, passagem que a gente já conhece, né? A filha de Jairo, os 2 cegos, que é Bartimeu e mais um, e o último é um mudo endemoniado, né? Depois do primeiro milagre, nós temos ali acerca do jejum, aonde os discípulos de João se incomodam com os discípulos de Jesus, e a vocação de Mateus. Irmão, quem poderia julgar que Jesus realmente era o Cristo? Quem realmente, de fato, poderia falar que ele era o prometido, o Messias, o anunciado? Os religiosos da época. Quem eram os religiosos? Irmãos, só existia em Israel uma religião. Era o judaísmo. Era uma religião monoteísta que adorava apenas um Deus. Deus como Salvador, como o Deus soberano, e Jesus Cristo, não é isso? Como o Messias prometido, que iria vir. E nós lemos aqui em Zacarias capítulo 9, que ele viria sobre o jumentinho. Em Mateus capítulo 21, versículo 9, se vai lembrar, nós lemos que ele entrou na entrada triunfal, ali, né? Perto do ministério, perto da morte dele, ele entrou. E quando ele entrou sobre o jumentinho, cortavam galhos de ramos, de palmeiras, e colocavam assim, ó, diante dele,
para que ele pudesse entrar como um rei entrando. Assim eles faziam para poder receber uma majestade, um rei, um general de uma batalha. Então eles jogavam ramos de oliveira, e quando eles jogavam ramos de oliveira, Hosana, Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana significa salva-nos. Salva-nos. Então, irmãos, eles estavam reconhecendo que Jesus Cristo era o Salvador. De alguma maneira, aquela multidão fazia isso, e Jesus andando sobre o jumentinho, fazia se cumprir a profecia de Zacarias, capítulo 9. E quando eles faziam isso, no meio da multidão, tinha os fariseus, mais uma vez, que falavam assim: ei, falando com os discípulos de Jesus, manda que pare com isso. É uma idolatria o que está fazendo, manda que pare com isso. Aí Jesus, ouvindo isso, falou assim: olha, eu não tenho como eu mandar eles parar. Eu posso até mandar eles parar, mas se eu mandar eles parar, as pedras clamarão. Se eu mandar eles parar, as pedras vão falar no lugar deles, porque o que eu estou fazendo aqui, eu estou cumprindo com aquela profecia. Só que eles não conseguiram enxergar. Então essa religião do judaísmo, que pregava tudo isso que nós estamos pregando, ou melhor, não tudo que nós estamos pregando no Antigo Testamento, eles, irmãos, tinham que pregar, e pregavam sobre o Messias. Só que eles não sabiam que Jesus Cristo ia vir daquela forma. Que Jesus falou lá em Zacarias capítulo 9, que iria, como Salvador pobre, sobre o jumentinho. Porque quando um guerreiro vinha de uma batalha, era em cavalos de guerra. Era pronto para enfrentar qualquer outro exército. Imagine só, Jesus humilde, sobre o jumentinho entrando na cidade. Eles não deram crédito para Jesus. Então, irmão, ninguém melhor do que o escriba, fariseu, doutores da lei, para reconhecer que Jesus Cristo era o Messias, e não reconheceram. Havia ali muitas denominações como tem hoje, dentro do judaísmo: fariseu, saduceus, essênios, tinha ali os herodianos, tinha muitas religiões ali, entre eles ali, religiões não, denominações, pensamentos com filosofias diferentes. Mas, irmãos, ó, para que a gente possa compreender, desceu-se um paralítico no teto, porque a multidão era tão grande na casa, que se diz casa de Jesus, mas não era a casa dele, porque literalmente ele não tinha onde reclinar sua cabeça no seu ministério. Ele tinha casa de José lá atrás, mas quando ele seguiu o seu ministério, não tinha onde reclinar sua cabeça. Essa casa que fala aqui é a casa de Pedro, e a sogra de Pedro, em Cafarnaum. Ele estava ali e multidão cercava. Na porta ali tinha fariseu, tinha escriba. Aqui em Mateus vai dizer que é só os escribas, mas em Lucas vai dizer que escribas e fariseus condenaram o que Jesus fez. O que Jesus fez nessa cura? Só nesses 5 minutos, irmão, presta atenção. O que Jesus fez nessa cura? Quando o paralítico estava descendo, o que ele falou? E porventura, profeta podia perdoar pecado? Podia? Elias, Jeremias, João Batista tinha poder de perdoar pecado? Por que que eles acharam estranho? Por que, diácono Israel? Porque como o pecado era perdoado ali? Por meio de quê? Que o diácono, o proibido falou? Por meio do sacrifício de animais, por meio de ofertas, oferendas. E agora Jesus fazia: está perdoado seus pecados. Imagine eles falando: mas como assim? Ele não devia oferecer nenhum sacrifício, ele não matou nenhum animal, ele não fez nenhuma oferta pacífica. Como que isso é blasfêmia? Não pode não, é blasfêmia. Eles não estão entendendo quem está ali. Mas o que Jesus está fazendo ali, irmão? Ele já havia feito muitos milagres. Por isso que eles estavam ali. Mas eles estavam ali para tentar criticar Jesus. Os escribas, sabe que o escriba? Escriba não é uma religião. Escriba é uma função. Eles escreviam. Só que os escribas, irmão, ao longo do tempo, ele passou a ser religioso, se associando aos fariseus, porque os escribas, eles escreviam as leis, eles escreviam a Torá, eles tinham um entendimento de que eles escreviam ao ponto de que eles passavam a ser doutores, mestres, professores, uma espécie de teologia naquele tempo. Os escribas passaram então a ensinar, e eles interpretavam aquilo que eles estavam lendo, assim o meu Brasil, da maneira que eles achavam que era. Então eles sabiam: não é possível ele perdoar pecado. Como que ele vai perdoar pecado se ele não está apresentando sacrifício? Não está batendo não.
Você está entendendo? Ele era escriba. Se associava ao fariseu. O fariseu, sim, é um camarada que ama, igual Paulo. Ele se dedicava às leis. Sabe o que aconteceu? Ele falou assim, quando ele ministrou perdão, meu filho, perdoados são os teus pecados. Sabe por quê? Porque o melhor milagre que você já recebeu não é a cura da sua cegueira, não é o seu relacionamento ser restaurado, não é a porta de emprego, não é alguém ser um prostituto ser restituído, não é um paralítico, não é a ressurreição. O melhor milagre é a sua salvação. E se você estiver condenado pelo seu pecado, você não está com o milagre na sua vida. E ele fala, perdoados estão os teus pecados. Ele perdoou e salvou aquele homem. E está lá semana, meu irmão, você está pensando que eu não tenho autoridade? Não. Para que vocês saibam que eu tenho autoridade nessa terra para perdoar o pecado, o que é mais fácil dizer? Perdoa todos os pecados ou levanta e toma tua cama e anda? Mas para que saiba que eu tenho autoridade, meu filho, levanta, toma tua cama e anda e segue para tua casa. Na mesma hora que ele paralítico, mano. E aí, fala agora, o que vai ser? Esquece, irmão. Você está entendendo? O que Jesus fez foi ministrar o perdão. Irmão, preste atenção. Posso pedir só mais 5 minutos, irmãos? Eu prometo, para poder concluir. Não acaba aqui não. O diácono permite falou, né? Eu acho que é para mais de tempo. Mas eu não vou enfadar os irmãos, não. Eu só preciso concluir. O que Jesus fez foi ministrar o perdão. Mas eu quero mostrar para os irmãos, olha só. O tema dessa mensagem é a mente de Cristo. Grava isso. A mente de Cristo. Como assim? A mente do céu. Porque nós estamos aqui na terra pensando só como cidadãos da terra. Aí a gente só quer saber do mundo. E isso não está no conflito com o mundo espiritual. Os escribas não conseguiram compreender, pronto, Deus já descartou ali, Jesus mostrou que ele era, acabou. Agora Jesus vai pegar e vai sentar, ou melhor, vai chamar Mateus, meu filho, você está numa posição muito privilegiada. Você ganha muito bem, tu é bem remunerado, tu é publicano, tu é cobrador de imposto, tu ganha bem. A Bíblia fala sobre um que é chefe de publicano, ganhava mais ainda. E quando encontrou com Jesus, porque quando você de fato encontra com Jesus, a tua vida muda. Quando você permite que entre Jesus na sua vida, a tua vida muda. E quando como o nome dele? Esse cidadão pequenininho, acabei de falar aqui agora. Como é que a gente está? Zaqueu, só para ver se o irmão está ligado, ó. Estou esquecendo. Ele encontrou com Jesus e falou assim, ó, Senhor, se porventura eu tenho defraudado alguém, se porventura eu tenho roubado alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Porque ele foi confrontado com a verdade que estava diante dele. Se você vive uma vida de pecado, se você vive uma vida errônea, quando você te bate de frente com o Espírito Santo com Deus, você é confrontado. E Deus te dá a capacidade de você ter um renovo na sua vida. Zaqueu, ele voltou com Jesus, e Jesus falou, e ele falou, Jesus, Senhor, eu pago 4 vezes mais aquele que eu tenho defraudado, menos metade dos meus bens. E de fato, isso é o reino dos céus, porque Deus falou assim, ó, o reino dos céus é semelhante a uma pedra preciosa de um campo que aquele homem achando aquela pedra, vai vender tudo que tem para poder possuir o campo e comprar e ter poder sobre aquela pedra. O reino dos céus é isso. Você priorizar o reino do céu como aquela pedra preciosa. Para isso você tem que vender tudo que tem. Você tem que desfazer de tudo que é precioso na sua vida para você conquistar aquilo aqui. Você está entendendo? Zaqueu falou, eu venho, pedaço meus bens, eu pago. Hoje me convém pousar na sua casa, meu filho. Hoje me convém entrar na sua casa. E Jesus já falou isso para muita gente aqui. Você está entendendo? Aí agora Jesus vai falar para Mateus, Mateus, meu filho, segue-me, segue-me, segue-me. Vem ser meu discípulo, segue-me, ser meu apóstolo. Eu vou te mostrar coisas sobrenaturais. Como ele falou para Natanael, tu está alegre porque eu reconheci o seu passado? Você está alegre? Então, irmão, daqui em diante você vai ver anjos do céu subindo e descendo. Tu vai ver coisas extraordinárias. Então, irmão, quando ele chamou Mateus, presta atenção, quando ele chamou Mateus era considerado um pecador. Ele era rejeitado pela comunidade judaica de outro.
pastor, né, irmão? Tadinho, mas ele trabalha, né? Tá fazendo o ofício dele. Você fala, não, isso daí não, minha conta tá vindo R$500. Pelo amor de Deus. A conta de água, então a gente fica marada, mas eles estão trabalhando, né? Parece que estão distorcidos. Essa é a opressão pequena que a gente vive. Eles viviam muito mais com os reis lá de fora. Então Mateus agora vai seguir Jesus. E quando Mateus vai seguir Jesus, Mateus tinha dinheiro. Mateus vai fazer um banquete. E nesse banquete Mateus senta. Jesus senta. Aí vem os amigos de Mateus publicando, imagina só, quem está na casa de Mateus não é qualquer um, é Jesus. Então a multidão lá fora, os amigos também querem sentar lá. Todo mundo quer pegar, né? Todo mundo quer ser visto. E quando Jesus senta lá, quem chega lá de fora? Os fariseus. Mestre comendo com pecador, irmão. Sempre essa casta, né? Seu mestre comendo com pecador, irmão. Que isso, irmão? E depois quer dizer que é mestre, porque você está entendendo? Tá aí, o negócio está batendo não. Aí Jesus olha para eles, os médicos vêm para quem? Os bons ou para os doentes? Eu não vim, né? Eu vim para os bons, eu vim para os doentes. Oh, aleluia. Você está entendendo, irmão? Ó, Jesus fala assim, ó. Jesus, porém, ouvindo-lhes, disse-lhes, no versículo 12 do capítulo 9: não necessito de médicos só, mas sim doentes. No versículo 13: ide, porém, e aprendeu o que significa misericórdia, quero, não sabe o que fiz, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus veio para os pecadores, mas eles não compreendiam o ministério de Jesus. Ele estava como Salvador, Osana, significa salva nos sábados. Então, irmão, ele veio como Salvador esperado, mas eles não reconheciam. Agora, mais uma vez, os fariseus criticam Jesus. Isso, aqui na vocação do chamado. Agora, está no discípulo de João. Ah, como assim? Nós estamos jejuando, e os fariseus também jejuam o tempo todo, ora, a gente está jejuando, está deixando de comer, a gente está sacrificando. Por que o seu discípulo não jejua? Mas como que pode os filhos da boda? Como que pode os filhos das bodas junto com o noivo jejuar? Ele não pode jejuar agora porque eu estou com ele, mas quando eu não estiver mais com ele, haverá esse momento, ele já haverá necessidade dele jejuar. Ninguém estava compreendendo Jesus. Ninguém. Aí Jesus, né, cura a mulher do fluxo de sangue, ressuscita, coisa nunca mais vista, nunca vista naquele tempo, ressuscita a filha de Jairo. Aí eles falam: ih, rapaz, nunca viu tal coisa acontecer. Deus visitou o seu povo, deu poder aos homens. Você não reconheceu Jesus, está vendo? Ressuscitou, meu amigo. Olha só o que Jesus fez: curou o paralítico, perdoou ele. Não é isso? Ressuscitou a filha de Jairo, curou a mulher do fluxo de sangue. Então vamos finalizar. Glória a Deus. E depois os dois cegos, um era Bartimeu, só que em Mateus ele vai dizer dois cegos, Lucas vai falar um só, Marcos também vai falar um só. Nós falamos de uma sexta-feira aqui. Bartimeu, ele cura esse cego também. E por fim, o último, o endemoniado. O endemoniado mudo, o rapaz era mudo e era endemoniado. Irmão, teve uma passagem que eu li, se não fala no Mateus 10, tinha um surdo. Não, perdão, tinha um mudo e cego. A vida do rapaz vai ser difícil, né? Mudo e cego, meu Deus do céu, Deus curou ele também. Mas não vai entrar nessa passagem só porque me chamou a atenção. Agora, o mudo e endemoniado, quando Jesus cura o mudo e endemoniado, os fariseus dizem: ó, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Você compreendeu? Ao ponto de como eles não chegaram, o que eles não conseguiram chegar, sabe por quê? Porque primeiro eles falaram que Jesus blasfemava, isso? Depois ele fala que ele come com pecadores, depois ele fala que os discípulos dele não jejuam, está entendendo? E agora Jesus ressuscita, Jesus cura cego, e por fim, quando ele cura o endemoniado e expulsa o demônio e cura aquele cego, ele fala assim: pronto, acabou, está concluído, declarado. Ele está expulsando pelo príncipe do demônio. Nada me dá honra para Jesus. O que ele está fazendo não é
ele é um endemoniado. Você está entendendo? Porque não tinha mente de Cristo. Eu não vou explicar por uma parte para a gente encerrar, que eu não falei aqui, que está na parte do jejum. Versículo 16: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior ruptura. Versículo 17: ninguém deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho e os odres, e estragam-se, mas deita-se o vinho novo em odres novo, e assim ambos se conservam. Aqui começaria a mensagem. Começaria, mas vou fazer um resumo rapidinho. Nós já falamos sobre odres aqui. O que é odres? É um animal, é um bezerro morto, ou qualquer tipo de espécie animal que vai ser arrancado tudo que tem dentro dele, aquela pele vai ser colocada ali para poder ser o sol, passar pelo processo, vai ficar meio que seca, úmida, né? Passar pelo processo de fogo, para tirar o cheiro do animal, depois ela vai virar uma bolsa, vai ser costurada antes de virar uma bolsa. E o vinho era colocado ali dentro, vinho, água, qualquer coisa. É uma espécie, né, de bolsa, melhor do que vaso que quebrava. Essa bolsa, quando colocava o vinho ali dentro, o vinho enchia, fechava, seca a bolsa, e o vinho fazia assim, ele fermentava e aquela bolsa esticava, ela tinha uma elasticidade para esticar, mas chegava ao seu limite. Quando chegava naquele limite, ela não servia mais. Aí aquele vinho envelhecia e virava um vinho bom, bebia-se o vinho velho. Acabou-se o vinho velho, o odre estava seco, poderia receber outro tipo de vinho? Se ele recebesse outro tipo de vinho, o que ia acontecer com o vinho? Ele ia fermentar e iria quebrar o odre. Muitas vezes, irmãos, existe vasos, existe odres, nós como odres, que já recebemos aquele vinho novo, já recebemos aquela porção, e hoje nós somos muitas vezes como esse odre, está entendendo? E se for colocado um vinho novo, o que acontece? Ele não sabe, não consegue receber, não existe. Os escribas, os fariseus, os doutores da lei, está entendendo? Ninguém estava conseguindo receber a mensagem nova de Cristo. Ninguém estava conseguindo compreender o que Jesus veio no mundo. Ninguém estava dando o mundo fora. Você está entendendo por que eles não estavam compreendendo? Porque eles estavam com os odres velhos. E já eu parei para estudar para ver como que está o odre. Porque eles estão ali o religioso. Eles estavam buscando de uma certa forma, que eles estavam fechados, não estavam enxergando mais agora. Como que restaura essas vidas? Como que restaura esse odre? Existe a possibilidade ou joga-se fora? Eu fui estudar, sabe como que restaura um odre? Presta atenção, tem que imergir na água por 3 semanas. Tem que mergulhar nas águas por 3 semanas. Então, irmão, muitas vezes nós estamos andando em águas rasas. E Deus quer que nós mergulhemos em águas profundas. Deus quer nos levar a um nível mais acima. Deus ele quer nos levar a um nível muito mais de intimidade com Ele. Esse odre quer mergulhar na água para poder novamente receber a elasticidade. Ele passa pelo processo e novamente é passado ali sobre ele o azeite de oliva. Ele recebe restauração e novamente pode receber de novo. Somos nós. E como que eu posso provar isso biblicamente? Vai lá em Ezequiel 37, vai lá em Jeremias 18, João capítulo 3, o que diz? Ezequiel 37, poderão esses ossos reviver? Ezequiel profetiza sobre esses ossos. E assim eu fiz, ossos secos, ouve a voz do Senhor. Espírito veio dos 4 cantos e entra sobre ele. E diz que um reboliço, aqueles ossos começaram a se mexer para tudo quanto é canto. E formaram carne, nervo, pele. Deus estava mostrando, Ezequiel também esses ossos, o povo, meu povo Israel, eles dizem que nós estamos como um vale de ossos seco, que nós não temos mais possibilidade de vencer, nós estamos sendo guerreados o tempo todo e vencidos. Não, profetiza sobre os ossos e fala sobre ele, que eu vou colocar novamente meu espírito sobre ele. Jeremias capítulo 18, levanta-te, Jeremias, e desce a casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E Jeremias quando desceu a casa do oleiro, quando chegou lá, o oleiro já estava trabalhando sobre rodas, sobre um vaso, aquele vaso quebra. O que ele faz? Ele pega aquele vaso e faz de novo. Jeremias, assim é o meu povo. Assim é o meu povo na minha mão. Quando ele é quebrado, eu restauro. E eu
Jesus, ele no calar da noite, distante dos seus amigos para não ser visto, falou: eu sei que tu és mestre, filho de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se do céu não for concedido. Oh, Nicodemos, necessário é nascer de novo. Necessário é você nascer de novo. Como assim? Pode um homem tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer sendo velho? Não, Nicodemos, você não está entendendo. É necessário nascer da água e do Espírito. Como assim? João Batista pregava: eu batizo com água, mas vai vir aquele que é maior do que eu, a qual não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Ele vai te batizar com fogo e com o Espírito. Esse chefe reconheceu ele, mas não foi digno. Ele não achou, irmãos, que poderia largar tudo que tinha para se cumprir conforme Jesus falou. O reino dos céus é assim: o homem vendeu tudo que tinha e foi atrás do reino dos céus, da sua salvação. A gente se prende ao que Deus nos deu e deixamos a obra de Deus, e deixamos chamar. Eu não falo de igreja, não. Eu falo da responsabilidade que nós temos com Deus, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso cotidiano, na nossa postura e nossa conduta. Porque ele fala, né? Os apóstolos: escolheram entre vós homens de boa reputação. Entendeu? Então a nossa reputação tem que ser vista. Lá vai o santo nome de Deus. Quem foi pregado aqui na última mensagem? Não é isso? Foi feito um quarto para aquele homem, porque aquele homem foi visto como santo homem de Deus. Não é isso? Amém, irmãos? A mensagem é essa. Peço perdão por ter avançado um pouquinho mais, tá bom? Deus precisava falar com a gente, porque nós somos, irmãos, o odre. Mas se você acha que esse odre, ele já recebeu vinho, e nesse momento esse odre está ressecado, fala assim: Senhor, eu quero mergulhar, nem que seja 3 semanas conforme aquele odre, para poder receber vinho de novo, para receber cartucho e poder batalhar contra o inferno. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Receba, irmão. Receba o vinho novamente. Restaura o seu odre. Restaura o seu odre em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.